Cris, fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada e fiquei assustada. É grave? Esse nome realmente não ajuda, né? O transtorno de ansiedade generalizada, gente, essa palavra generalizada, ela normalmente bate, né, quando a gente recebe o diagnóstico ou quando a gente fala sobre isso, como se fosse quase uma metástase, né? É algo assim que a gente percebe como se fosse uma coisa muito grave. Então é normal a gente se assustar quando a gente ouve esse termo, tá? Infelizmente tem essa palavra, esse termo aí que foi criado, né, na literatura médica, mas não precisa se assustar. O termo generalizado, na verdade, ele se refere, gente, à amplitude da ansiedade. Então, a ansiedade, ela, ao invés de ser pontual, né, como ela deveria ser naturalmente, só para situações pertinentes, onde a gente tem uma situação nova, desafiadora, importante, incerta, ela passa a aparecer muito no nosso dia. E aí ela passa também a aparecer em situações que antes não eram um problema. Então, às vezes, para fazer coisas simples do dia a dia, vira uma preocupação, vira uma ansiedade. E aí a vida da pessoa acaba ficando mais limitada. Então, como essas preocupações, essa ansiedade, ela fica assim, permeando quase o dia inteiro da pessoa, várias situações, ela fica generalizada, nesse sentido que é a palavra, né, que o nome desse transtorno de ansiedade, ele vem nesse sentido, quando a ansiedade, ela passa, então, a ter uma presença maior em muitas situações, mesmo situações pequenas, né, às vezes coisas pequenas que a gente fazia começam a deixar a gente com uma ansiedade que, obviamente, não é normal. Então, a ansiedade, gente, de uma maneira geral, a gente tem a ansiedade natural, né, que faz parte do funcionamento do nosso corpo, e quando ela sofre algum impacto que ela desregula, então ela passa, né, a estar desregulada. E quando ela está desregulada, a gente pode ter vários níveis, né? Ela pode ter desregulado um pouco, médio ou bastante. E quando ela já desregulou bastante, ela já está num ponto mais moderado, mais intenso, então entra nas categorias de transtornos de ansiedade. E o mais comum de todos eles é isso, transtorno de ansiedade generalizada, chama TAG. Então, aqui no Brasil a gente tem realmente um grande número de casos e dos transtornos de ansiedade, dos diagnósticos de ansiedade em nível de transtorno, realmente é o mais frequente, é o mais comum, tá? Então, não precisa se assustar. E o que eu recomendo para você é que se você já tem um diagnóstico, então você já foi numa consulta, você já está sendo acompanhada por um médico psiquiatra, isso é excelente, mas tenha essa liberdade com o seu médico, tá? Pergunte para ele, entenda o que você tem, entenda como vai ser o seu tratamento, entenda as recomendações dele, tire todas as dúvidas, por exemplo, se tiver medicação, se você tem alguma dificuldade, mantenha o contato com ele, faça os retornos certinho, se possível tenha o e-mail, o celular dele ou da secretária para que você possa ir compartilhando caso surja alguma dúvida também, tá? É muito importante a gente ter uma relação de confiança e também uma relação com o seu médico que você realmente de parceria, que você consiga perguntar, que você tenha uma relação próxima porque é a sua saúde. E é muito importante você entender exatamente o que você tem e também todo o seu tratamento.